Olá, gente! Agora eu vim trazer para vocês a fórmula do aprendizado base. O que essa fórmula vai fazer com a gente? Vai trazer um nivelamento da capacidade de assimilação e compreensão de conteúdo. Ela é excelente para questões de prova de autoescola, para concursos, para Enem, para crianças que estão com um processo de aprendizado um pouco mais lento, com algumas pequenas sequelas adquiridas conforme o aprendizado foi se construindo, manter a memória. Então, tudo que for assim relacionado à concentração, a raciocínio lógico, a memória, compreensão, interpretação, cálculos e expressão do aprendizado assimilado abrange essa fórmula. O que tem de interessante nisso tudo que a gente pode salientar? Concentração, a capacidade de a gente estar presente, ativo no agora, durante o aprendizado e expressando o que se aprendeu. Raciocínio lógico, a visão a longo panorama, né? O ponto de percepção se ampliando. Eu consigo entender onde isso entra, onde encaixa aquilo, como fica o geral panorâmico daquilo que eu estou vendo, né? A visão geral daquilo que eu estou vendo. Memória, minha capacidade de guardar dados, nomes, conteúdos, fórmulas. Compreensão. A compreensão não é só o ato de tu entender a matéria, mas de compreender aquela pessoa que está explicando, falando. Tem muita gente que tem muita dificuldade de compreender um professor, né? Aqui também entraria a questão da assimilação. Se a pessoa é cognitiva, se a pessoa é auditiva, se a pessoa é visual, né? Nós temos que despertar essas potencialidades. Interpretação, tá, eu compreendi, mas eu consigo usar isso de alguma forma útil, eu consigo ver aonde isso vai ser expressado, né? Eu consigo interpretar um texto, interpretar um problema de matemática. Então são conceitos diferentes, uma coisa é o cálculo, outra coisa é a interpretação, são zoneamentos cerebrais diferenciados, gente. O cálculo em si, né, que muita gente precisa dessa fórmula para realinhar a capacidade de calcular e lidar com os números, e a expressão do aprendizado assimilado. Onde é que eu quero me referir a isso? Quando a gente entende que aquilo que a gente aprendeu de uma forma teórica, a gente pode usar de uma forma prática, né? O famoso dilema da fórmula de Bhaskara na sexta série. Para que eu quero aprender isso? A gente nem imagina onde é que usa aquilo, né? Então, essa é uma forma, gente, que nivela. Ela é muito boa para crianças com DDA, déficit de atenção, crianças hiperativas, problemas de foco, pessoas que vão passar por provações, por provas e que precisam ter esse conteúdo interno. Eu dividi a questão do aprendizado em 2 etapas, talvez eu faça até 3. Essa aqui é a fórmula da assimilação. Você toma enquanto você estiver assimilando o conteúdo. Se for uma prova de direção, ou um Enem, enquanto você faz o curso, enquanto você se prepara, você absorve o conteúdo, esta é a fórmula. A fórmula para provas é posterior a essa, é quando você já está mais próximo, né? Eu sempre recomendo 1 semana ou 2 antes, né, do evento em si. Então, para você tomar a fórmula que vai ser para provas. Essa aqui é quando eu assimilo o conteúdo, quando eu estou tentando fazer com que ele fique dentro de mim de uma maneira útil, agradável e acessível. Essa é a fórmula, né? Tia, sapiento, abricó, coronário. São 4 florais de Saint Germain, tá? O floral da prova é outra escola de floral, tá? Então, tia, sapiento, abricó e coronário. Agora nós vamos abrir cada um para que vocês entendam qual é a finalidade deles. Tudo bem? Agora nós vamos falar sobre o floral tia. É chá em inglês, tá, gente? T-H-E-A. Florais de Saint Germain. Né? Então qual é o principal objetivo dos florais, no caso da fórmula do aprendizado?
reverter processos de dispersão e trazer foco. Essa é a finalidade desse floral. O que ele traz a pessoa? Ele traz a pessoa pro aqui e agora. Ele é excelente para crianças com DDA, com déficit de atenção, hiperatividade, dispersão de memórias, brancos, todo aquele tipo de situação em que a pessoa está tentando manter o foco e ela sofre uma dispersão, ela sofre um desalinhamento do presente. Então, este floral vai trazer o quê? Concentração, estimula a memória, estimula atividades cerebrais, que são as sinapses, né? Que são os choquinhos que dão entre o cérebro, né? Que trazem a informação. Depois a gente vai conversar sobre isso em outro vídeo. Traz a pessoa para o aqui e agora. Conecta com o silêncio interior, que traz o foco, gente. Flexibilidade para mudanças e expande a consciência. Então, se o aluno está em uma aula em que ele precisa estar presente, unicamente presente, isso é muito bom para aula de direção, de motorista, para Enem, para vestibular, para entrevista de emprego, todas aquelas situações em que você precisa estar inteiramente presente ali. Qual é o problema? Muitas vezes a gente está fazendo uma atividade, ou a gente está no passado, né? Ou a gente está no futuro. E a gente tem uma grande dificuldade de estar no presente. Então eu fui para a prova, para a entrevista, para o vestibular, fui para a aula, né? E fiquei pensando em tudo que passou. Fiquei pensando na morte da bezerra, né? Como se diz, né? Ou então fiquei muito angustiada em relação ao futuro. Ai, o que vai dar? Será que eu vou conseguir? Então entende que é como se a energia que nós temos para o aprendizado, ela estivesse no recipiente, né? E eu preciso definir em qual recipiente isso vai estar, né? Eu vou usar essa energia que eu tenho aqui, né, disponível para o aprendizado no passado, no presente ou no futuro. Eu preciso definir onde eu vou colocar essa energia. E é isso que o TIA faz. Ele traz para a gente o combate à depressão, ele tira o desânimo, a preguiça, ele tira a dispersão, né? Os DDAs gostam muito dele. Então é todo aquele momento em que você precisa estar unicamente presente, ali, pensando. Agora me veio uma sugestão que eu tive um caso que foi interessante, que o concurseiro tinha um hábito de sempre ele passava as respostas da prova para o cartão de respostas e ele mudava, né? E ali ele perdeu muito concurso, porque ele tinha feito uma linha de raciocínio anterior e quando ele ia fazer o cartão de resposta ele duvidava dele mesmo. Ele tinha uma grande ansiedade em relação a isso. Então ele duvidava da própria capacidade. Quando eu trabalhei esse floral, ele parou de fazer isso, ele conseguiu passar num bom concurso. Então é quando a gente precisa estar presente e consciente da ação que nós temos nesse momento. Se eu fiz aquele cálculo, se eu fiz aquela linha de raciocínio, se eu me lembrei daquele trecho daquele livro, é porque está no meu manancial de informação e porque eu estou deixando fluir, eu não preciso duvidar de mim. Porque eu estou no aqui e agora, eu tenho pleno consciência e controle sobre o que eu estou pensando, né? O problema é que a gente está pensando e daí a gente deixa a emoção tomar conta e a gente quer fazer outra coisa, como todos os vídeos vêm falando para vocês, né? Então este floral é o que traz o aqui e agora. Ele faz parte da fórmula do aprendizado base. A fórmula do aprendizado base, vou reforçar, ela salienta a equalização, o equilíbrio, ela dá contexto, a sua capacidade de assimilar conteúdo, compreender o conteúdo e transbordar o conteúdo, como passar isso à frente, como utilizar isso de uma maneira útil. Então este é o Floral TIA. Tá, gente?
Oi, agora nós vamos falar sobre Floral Sapientum, Floral de Saint-Germain. Bem, quais são as características básicas que a gente precisa entender sobre o floral? Ele age sobre o medo, crianças com medo. Um dos reflexos mais normais em crianças com medo é o sistema urinário. Crianças que retardam em seu desenvolvimento, né? Crianças que fazem xixi na cama, fazem xixi nas calças, crianças que estavam começando a caminhar e começam a engatinhar novamente. Então, toda manifestação de medo em crianças, Sapientum traz uma maturação, né? Um alinhamento, né? Em gente grande, né? Em gente grande, é a angústia da prova, é a diarreia antes da prova, é a angústia que dá o branco. Então, todas as manifestações de medo que geram um colapso físico são trabalhadas com o Sapientum, né? A pessoa se sente frágil, a pessoa se sente vulnerável, né? Eu não sei se eu vou conseguir chegar no horário, eu não sei se eu vou conseguir terminar a prova em tempo, eu tenho dificuldades para assimilar e entender quando as pessoas estão do meu lado fazendo prova, levantam e saem e eu continuo no meio da prova. Como é que alguém terminou a prova tão cedo, né? Então, são sentimentos de fragilidade, né, que estão presentes nessa questão do aprendizado. Também para posturas, para caráter de indolência, né? Daí, gente, eu tive que procurar no dicionário qual é o termo que se referiu a indolente. Daí eu entendi que às vezes nós não temos uma interpretação positiva sobre as coisas, né? O que é o indolente? É o questionador, o agitado, né? O que tem preguiça, o que tem desleixo, o que é negligente, que tem muita criança com DDA, muita criança com déficit de atenção, tomando Ritalina por essas questões aqui hoje, né? Uns atrasos no desenvolvimento. Então, é uma criança que ela realmente às vezes se torna impertinente, né? Ou um adulto que não cala a boca durante a aula e questiona. Gente, a maturidade emocional nem sempre está equalizada com a idade. E é isso que Sapientum traz. Às vezes a gente tem uma mente brilhante em que a pessoa sabe muito, a pessoa tem um desenvolvimento intelectual altíssimo, né? Um gênio, mas o emocional dele não está amadurecido ainda. Ou então, ao contrário, é uma criança extremamente madura emocionalmente, ou um adulto maduro emocionalmente, mas não tem uma maturidade mental. Então, o que o Sapientum faz é trabalhar a maturidade. Ele equaliza a idade da maturidade interior do mental, emocional e físico com a idade real. Então, nós vamos ter assim uma reorganização interna da capacidade de assimilação, contando que nós estamos também trabalhando o emocional, não só a assimilação de conteúdo, mas também a assimilação de vivências. Insensibilidade com tarefas, não se dedica ao seu fazer. É aquela pessoa que começa as coisas e não acaba, começa a copiar o texto no caderno e não termina, começa a estudar um polígrafo e não faz o resto do concurso. Todas aquelas pendências, a dificuldade de dar um acabamento, né, uma concretização ao projeto, aquilo que fica incompleto, mal feito. Então, medo, fragilidade, questionamento, agitação, preguiça, desleixo, negligência, até um pouco de irritabilidade às vezes, né? São trabalhados com Sapientum, né? Então ele traz a compreensão, ele traz a limpeza profunda de alma e coração e corpo. O que quer dizer limpeza profunda? Ele vai fazer um balanço, assim, a pessoa vai começar a questionar dentro dela por que tem coisas que funcionam tão rápidas, tão práticas, tão fáceis, e por que tem coisas que são tão difíceis para ela. Por que fica tão difícil para mim conhecer ou compreender as coisas emocionais, ou fazer com que o meu corpo tenha o desenvolvimento necessário, né? Então, quando nós falamos em Sapientum, nós falamos no termo de maturidade. Maturidade.
Então nós vamos assimilar o conteúdo, nós vamos compreender. Maturidade em termos, vamos dizer assim, numa CNH, numa Carteira Nacional de Habilitação, é maturidade de saber que você é capaz de dirigir um automóvel, que você tem idade, tem postura, tem capacidade de seguir em frente o seu caminho, né? Você não é tão frágil como você pensa que é, você é forte e você não precisa ter medo daquilo que vem pela frente. Então, como eu disse para vocês no vídeo anterior, essa fórmula é aquela assim que a gente começa a dar espaço para uma assimilação positiva de conteúdo, tanto pela questão da utilização do conteúdo de uma forma prática, quanto a compreensão de que nós somos capazes, nós temos a capacidade de assimilar, de reter conteúdo e de desenvolver as tarefas posteriores de forma prática daquilo que é assimilado. Bem, gente, agora nós vamos ao abricó, florais de Saint-Germain. Eu vou mostrar para vocês o abricó com o foco da aprendizagem. Existem outros aspectos importantes nesse floral, mas hoje nós vamos focar no aprendizado neste vídeo, tá? Então, o que ele trabalha? A lentidão, quando a pessoa não retém informação, quando existe uma desorganização mental, não existe uma elaboração equalizada, crescente, né? A pessoa não realiza, ela não compreende, ela não planeja, ela não concretiza. Ela não tem uma visão, ela não tem uma linha de raciocínio, de intenção construtiva, tá? Uma dificuldade em ouvir, dispersão, mas não é só a audição física, é a audição cognitiva em si. Ele até pode estar ouvindo o que a pessoa diz, mas ele não consegue entender o que a pessoa diz, né? Dificuldade de conviver em grupo, muita dificuldade com o ritmo de colegas, equipes e superiores. Sente-se só, desconectado de tudo e de todos. Tem casos importantes: dislalia, dislexia, disritmia e epilepsia. Bem, se eu fosse desenhar para vocês o que é um indivíduo que precisa de abricó, é aquela pessoa que ela está sempre no canto, assim, por mais que ela tente se envolver com os colegas, independente de idade, independente de classe social, independente de classe escolar, independente de maturação, tá, gente? É aquele indivíduo que parece que não se achou no mundo, né? E às vezes ele sofre tanto bullying, tanto em casa quanto fora, porque tem uma dificuldade imensa de sociabilidade. E ele não consegue se encaixar no grupo, ele não consegue desenvolver um tema, ele não consegue se perguntar para ele o que ele quer da vida, ele não faz ideia. Então eu acho que quem se encontrou no abricó deve assistir os outros vídeos que virão, que vão trabalhar a paz consigo mesmo, questões de traumas profundos, porque um abricó, quando a gente reconhece uma pessoa com esse perfil, a gente entende o sofrimento dela, a solidão dela. E a dificuldade, que é uma solidão que não é uma questão que vem de dentro, que vem de fora para dentro, sabe? Não é uma negação dela em relação ao mundo, mas é uma dificuldade dela de compreender as coisas ao redor. Ele está realmente desconectado, ele está apenas de corpo presente, né? Eu considero que abricó tem muito a ver com questão gestacional e de concepção, mas isso é uma pesquisa minha individual, desses anos todos de trabalho, né? Mas eu creio que é a pessoa que está com muita dificuldade de alinhamento pessoal. Isso independente, pode ser uma criança que chega no colégio, aquela fase em que eles vão e voltam com um caderno vazio, sem nada escrito. Na adolescência, aqueles adolescentes que sentam no fundo da sala, que normalmente no fundo da sala, porque ele não se envolve, né? E ele não tem quase nada no caderno também escrito. Aquele funcionário que eu tive um caso de abricó bem interessante, que era uma paciente minha muito querida ela, mas ela dizia assim: eu não quero um trabalho que me cobre raciocínio. E ela queria ser telefonista, apenas telefonista. E eu sempre admirei ela muito porque ela sempre foi uma pessoa de muito caráter, mas ela tinha consciência que ela
não queria ter um envolvimento maior, né? Então, é o respeito e a dignidade dela, e eu sempre admirei ela por essa questão, né? Então, é uma pessoa que luta muito para compreender tanto o conteúdo teórico quanto compreender a vida, gente. Isso aqui é uma batalha interna, constante, diária, né? E o que o Abricó vai trazer para esse perfil de pessoa? Compreensão e receptividade. Muitas vezes a gente não compreende porque a gente não está receptivo, né? Uma coisa é vocês virem um vídeo meu e eu falar gentilmente com vocês e vocês forem soltando as defesas de vocês e forem recebendo o conteúdo dado. Outra coisa é uma pessoa que tem que estar de frente a um superior, né, impositor, e que precisa daquele emprego, e a pessoa, e o superior fala e a pessoa simplesmente não compreende o que ele diz, porque não é um ato de desatenção e desleixo, é um ato de não ter a percepção da compreensão, é diferente, tá? O que o Abricó promove? Integração, reconstrução e regeneração do mental. É como se o cérebro da gente fosse um quebra-cabeça e ele fosse organizando as pecinhas que estavam confusas. Então ele dá para nós uma concepção da nossa capacidade de assimilar as coisas e de como a gente deve pensar sobre elas. Dá o entendimento, o discernimento, o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado, o que começa, onde está o meio e onde termina. Melhora a apresentação de resultado do trabalho. Aqui é onde eu vejo que o Abricó funciona. Se a criança tem ido para a escola e deixado o caderno em branco, se você fez uma prova de direção e não respondeu 4 ou 5 perguntas de 10, você pode ser um caso de Abricó, né? Questões em branco tem muito a ver com Abricó, né? A pessoa não compreendeu, a pessoa não entendeu, a pessoa não elaborou o conteúdo. Então, questões em branco, seja a idade que for, a fase que for, é um Abricó. Vocês precisam mobilizar esse conhecimento interno, aumentar, expandir ele e concretizar com ele, né? Renova o desejo de buscar propósito na vida. Quando a pessoa começa a tomar o Abricó, ela começa a ter vontade de estudar. E não se torna mais um ato desagradável estar sobre os cadernos. E não se torna mais um ato desagradável ir para a faculdade, ir para o colégio. Eu sempre estimulo, quando eu dou para uma mãe, a criança é pequena, que sente com os cadernos da criança em casa e deixe ele riscar, deixe ele olhar, olhe os cadernos dele com atenção, deixe ele mostrar o que ele aprendeu, porque ele precisa refazer o propósito de estar na escola. Ele precisa de um incentivo emocional para seguir em frente. E uma das coisas que deveria ser mudada nessa sociedade é a ideia de uma escola punitiva, né? Porque eu acho que a escola tinha que ser um ambiente de crescimento, de compreensão dos benefícios que ela pode trazer. Infelizmente, nós ainda temos, principalmente aqui no Sul, uma história de escola punitiva, né? Ou você aprende ou você se dá mal na vida. Então, se perdeu o teor do conhecimento que traz criatividade, que traz expansão de vida, de intenção de existência. Isso é uma coisa que eu lamento muito, é uma coisa que eu incentivo muito aos que convivem comigo. Entendam que o conhecimento ele tem que ser assimilado e ele precisa ser útil para vocês. Ele precisa ser concatenado com a realidade de vocês. E ele tem que ser prazeroso, muito prazeroso. Então, quando eu vejo as pessoas sofrendo por terem que estudar, eu penso aonde foi que essa pessoa se perdeu, aonde foi que ela está fazendo algo que talvez não alimente a alma dela, né? Ou então que não se salientou os reais benefícios daquele conhecimento. Lembrando sempre que terapia é complementar, o nome já diz. Se você faz o seu acompanhamento médico, terapêutico, você tem que continuar nele.
Isso aqui é apenas uma questão complementar. Você pode usar os florais de uma forma a auxiliar ao desenvolvimento. Em hipótese alguma, você deve parar qualquer tipo de medicação de uso continuado ou qualquer indicação médica. Você precisa apenas acrescentar. E vocês precisam olhar os vídeos que estão aqui embaixo na descrição de como os florais agem, né? Os cuidados que se tem com os florais. E vocês olhem a descrição aqui embaixo, tem o meu site, se informem. Vocês precisam ter informação para que essa terapia possa lhe trazer um benefício maior, mais expandido, que vocês possam usufruir de todos os benefícios que os florais trazem. Tá, gente? Então vamos lá. Esse é o nosso último floral da fórmula base de aprendizado. Outra coisa, vamos aproveitar e vamos se inscrever no canal aqui, vamos fazer uma campanha. Eu preciso agora de mil inscritos para a gente poder sortear um atendimento especial para vocês. Lembrando sempre que eu também sou homeopata clássica, mas por uma questão técnica e de ética, os meus atendimentos de homeopatia são individualizados, tá? E também faço registro acástico, que é a leitura de vidas passadas, onde a gente traz e agrega o que existe, né, nesse campo energético que precisa ser realinhado. As informações todas estão aqui embaixo no meu site, tá, gente? Então vamos lá. Floral Coronarium. Esse é o último floral da nossa lista e é o floral de Saint Germain. O que ele trabalha? Ele trabalha com manias, paranoias, demências, confusão mental, agitação interna, estados de situações, enredados em situações confusas, sofrendo grande pressão. Para quem está fazendo CNH, Carteira Nacional de Habilitação, esse aqui é excelente para quem já rodou uma vez na prova ou está fazendo a prova sob pressão, né? Também para Enem, para quando a gente está em muita atividade, a gente não consegue se organizar. Ai, estou trabalhando, estou fazendo a minha faculdade, tem que fazer a ENAD, né? Ai, eu tô no 2º grau, estou trabalhando e preciso fazer um Enem, né? Toda vez que vocês sofrem pressão, quando vocês estão pressionados, vocês estão carregados com muitas atividades, está tudo muito pesado, né? Todo mundo passa por isso, gente, todo mundo tem seus desafios, né? Então, quando a gente tem uma série de medos, receios, e será que eu vou conseguir? Será que eu não vou? Será que eu vou saber depois lidar com isso? Também uso muito para gente que está se formando e está com um certo receio de estabelecer, né, a sua profissão, de criar seu escritório, de montar seu consultório, de se estabelecer no que faz, né, como engenheiro, seja o que for. Então, toda vez que você precisar de algo que lhe traga um conforto, porque você está se sentindo confuso, esse é um excelente floral. Trabalha discernimento, lucidez, mostra a realidade das coisas, acelera atividades intelectuais e ativa a memória. Eu diria para vocês que é como se ele fizesse mais ou menos assim. Eu tô com meus pensamentos. Se meus pensamentos fossem calculados ou desenhados, eu estaria de um cabelo enorme, né? Um capacete de informação, cheio de dúvida, preocupação e questionamentos e as minhas noias todas presentes. O que ele faz? Ele deixa apenas o que é meu, apenas o que é presente. Tudo aquilo eu vou tirar, eu vou ficar só com o essencial. Então, essa forma que eu encerro agora, a forma base de aprendizado, é quando nós precisamos assimilar conteúdo, nós estamos construindo uma nova realidade, nós estamos gerando um patamar novo de conhecimento. Essa é a fórmula de aprendizado base. Espero que vocês todos gostem. Aqui embaixo também está meu WhatsApp, se tiver alguma pergunta, alguma coisa, alguma sugestão que vocês queiram dar, eu estou aberta. Gente, esse é um trabalho amoroso que eu faço em gratidão a todos os anos de trabalho e confiança que tantos de vocês têm por mim. Gratidão. Namastê.